Oi, pessoal, meu boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, minha gratidão pela participação de vocês nesse momento tão especial de debate sobre temas que são contemporâneos, mas também históricos no nosso país, que precisam ser compreendidos, debatidos com detalhe e principalmente com a participação de vocês. Essa é a ideia do Vamos Pensar Juntos. E hoje vamos debater um tema que tem, como eu disse, significado bastante importante na história da Constituição brasileira, mas que persiste sendo um tema bastante contemporâneo, atual, que é o tema do racismo e o racismo entrelaçado com a desigualdade brasileira. E vamos fazer isso com um dos maiores intelectuais, os mais ativos e respeitados intelectuais brasileiros, um sociólogo de prolífera produção científica, mas que tem uma marca muito especial na sua produção, que é a capacidade de elaborar com ineditismo e muita sofisticação intelectual e acadêmica a sua narrativa, mas de uma forma e de uma maneira bastante compreensível àqueles como, por exemplo, eu, que são leigos no campo das ciências sociais. Temas, como eu disse, com muita contemporaneidade. E nós vamos especificamente debater, como eu disse, sobre o racismo e sobre a desigualdade, e mais especificamente, eu acabei de ler a sua última obra, que é Como o Racismo Mudou o Brasil. Vamos especificamente debater o conteúdo desse livro do grande brasileiro Gessé de Souza. Para mim é uma enorme honra e um privilégio muito grande poder receber o Gessé para a gente debater o Brasil de ontem, o Brasil de hoje, e fundamentalmente receber luzes e inspiração para olhar com esperança o Brasil do amanhã. Seja bem-vindo, Gessé, é uma honra para mim, mais uma vez, bater um papo consigo. Obrigado, Roberto. É uma enorme alegria reencontrá-lo e poder conversar com você e com os nossos amigos aqui, internautas que estão nos acompanhando. Eu soube que você voltou da Alemanha e já está no Brasil. Isso. É verdade? É verdade. Ótimo. Beleza, maravilha. E eu estou aqui fazendo num ambiente diferente, que eu estou em Sobral hoje, fazendo aqui na casa do Ivo, agradecer aqui o acolhimento e a recepção dele, da equipe dele aqui, que providenciaram esse espaço para a gente. Mas, Gessé, um dos aspectos, assim, talvez mais significativos, né, desse livro, dessa sua última obra, é uma abordagem um pouco distinta da politicamente correta ou da narrativa mais comum sobre o racismo no Brasil. Como você também relata, há muita narrativa e muita constatação da identificação do racismo como a realidade brasileira. Há também uma análise de uma perspectiva mais identitária, né, de como o racismo foi e é destrutivo e prejudicial a muitos grupos populacionais brasileiros, mas eu creio que o ineditismo dessa sua abordagem é trazer o racismo de raça dentro de um contexto um pouco mais amplo, né, que você chama de racismo multidimensional. E a natureza mais, eu diria, genial e inédita da sua obra é também explicar a gênese do racismo, e mais do que isso, explicar que entender a gênese do racismo é mais importante do que constatar e identificar os traços do racismo no Brasil. Porque sem entender a gênese, como você fala, fica difícil a gente, de fato, estabelecer uma luta antirracista com eficiência e com resultado no país. Você poderia, por favor, nos brindar inicialmente explicando que gênese é essa do racismo no nosso país? Muito obrigado e mais uma vez boa noite, Gessé. É muito legal já ver assim, um resumo tão inteligente, tão sofisticado como você fez do livro, quer dizer, tocando nas questões principais, porque no fundo, Roberto, sempre me preocupou a ideia, né, de que você percebeu o racismo como um fragmento, entende? Como se dissesse, aqui existe racismo, e aí do outro lado existe de desigualdade, aí no outro lado lá existe ódio contra as mulheres, né? Entende? Aí depois tem os outros preconceitos e tal. Isso sempre me preocupou muito, né? Entende? Porque, quer dizer, essas coisas normalmente têm uma gênese comum, mas eu nunca tinha tido o vagar, né? E essa pandemia, nesse caso, essa pandemia que matou tanta gente, essa tragédia, teve esse lado
de me permitir entrar nesse assunto, né? Entende? Quer dizer, nos últimos anos. E eu acho também, e foi muito importante, o processo de aprendizado para mim, porque eu pude perceber com várias coisas que eu também não tinha, enfim, que eu confesso, né? Era ambíguo para mim, como essa coisa identitária, etc. Você olhava assim, tinha umas coisas meio complicadas que não eram tão razoáveis, mas ao mesmo tempo dava visibilidade para algumas pessoas, né, que nunca tinham tido, etc. Então, isso foi muito importante. Ou seja, no fundo a gente tem o racismo é algo, né? O racismo racial, né? É algo que não é compreendido. E aí quer dizer, e aí na minha pesquisa, não apenas no Brasil, mas também fora dele, né? Ninguém explica o racismo, Roberto. Né? Ninguém diz, olha, o racismo vem disso para todo mundo chega, né? E diz assim, olha, o racismo existe e tal, né? Você diz, monta o negócio do privilégio branco, então você monta estatísticas acerca de como os negros são discriminados, etc. Mas isso prova apenas o fato óbvio que o racismo existe, né? Entende? Agora, você não diz como ele foi construído, você não diz, né? Você não explica como é a gênese dele, porque só com a gênese você pode compreender, inclusive, o que ele destrói nas pessoas, e não apenas isso, as máscaras que ele assume, né? Fingindo que morreu para continuar vivo. Né? Entende? Quer dizer, então, né? E as máscaras aí são inúmeras, como nós iremos ter a oportunidade, certamente, de discutir ainda aqui hoje. Então, o que foi que eu fiz? Né? Eu tinha já montado uma interpretação alternativa do Brasil, quando eu disse, olha, o Brasil não vem de Portugal, não tem essa coisa dessa corrupção aí marcando o povo e tal, parece que é coisa da elite para criminalizar o povo, para criminalizar o voto popular, etc. Né? Quer dizer, mas aí de onde veio isso aí? Então eu tentei montar, quer dizer, o Brasil como sendo um país que nasce no Ocidente. Né? E o Ocidente nasce, antes de tudo, a partir de duas fontes. Ele nasce da religiosidade judaica, que é quem vai criar, né, um Deus suprapessoal, etc., etc., que vai ter mandamentos para os indivíduos. Isso vai construir, no fundo, o indivíduo no sentido moral como nós conhecemos hoje, né? Porque não basta ter só duas pernas ou dois braços para você ser indivíduo, né? Por exemplo, na China, na Ásia, etc., né? O indivíduo não tem um significado moral como ele tem no Ocidente. Por conta disso, não há respeito a direitos humanos, etc., etc. É uma tradição. Né? O cristianismo vai unir essas duas coisas. Ele vai pegar a herança judaica e vai unir com a herança da filosofia grega, né? Ou seja, Grécia e Jerusalém. Essas são as duas fontes do Ocidente. Né? Uma na questão religiosa, vai montar a relação da tensão ética do indivíduo com o mundo, e no outro você vai ter o distanciamento reflexivo para compreender o mundo. Né? O cristianismo vai pegar de Platão, né, a hierarquia moral, Roberto, que até hoje é válida. Ou seja, que nós todos, né, aplicamos para avaliar o mundo, sem ter consciência disso. Né? Entende? Ou seja, né, quer dizer, ninguém tem consciência disso, mas a gente avalia o mundo de acordo com essa forma como o cristianismo incorporou a noção de virtude platônica, que diz o quê? Que o espírito, né, deve comandar o comportamento humano na medida em que ele controla as paixões insaciáveis do corpo. Sexo e agressividade são as duas maiores, né, mas tem várias outras. Tudo tem a ver com a nossa animalidade, com afetos, pulsões, tem que ser controlado, disciplinado pelo espírito. Né? O que é que o cristianismo vai fazer? Ele vai dizer, olha, você cristão só vai ser salvo se você controlar as suas paixões do corpo. Né? Aí você vai entrar no céu. Ou seja, todo mundo no Ocidente vai sem nunca ter lido Platão, sem sequer saber ler, tal, né? Vai incorporar essa visão como sua. Isso vai depois passar nas famílias, gerações, escolas, universidades e tal. Né? E isso vai ser extremamente importante porque é ambíguo, como tudo humano, Roberto. É extremamente ambíguo. Né? Essa hierarquia vai, depois que ela vai se tornar secular, né? No século
XVIII, etc., Kant, o grande filósofo alemão, ele vai ser eventualmente o maior filósofo, né? Exatamente porque ele vai construir a arquitetônica da racionalidade humana em termos seculares. Ele vai dizer, né? O espírito humano é a junção de inteligência, moralidade, no sentido de decência e capacidade de escolha, e capacidade estética. Né? Ou seja, o espírito que antes era religião, caminho para Deus, se torna o espírito secularizado. Né? E aí, tudo que a gente avalia como superior, nobre, bom, virtuoso, vai estar ligado ao espírito. E tudo que a gente avalia como vulgar, inferior, etc., né, que ele vai criminalizar, é a nossa parte da animalidade, vai ser ligada ao corpo. Né? E aí, ao mesmo tempo, todo o processo de aprendizado humano vai ser um processo de espiritualização. Né? Você tem que aprender a ter capacidade estética, você tem que aprender a dominar o seu espírito, que é a moralidade, você tem que aprender a conhecer o mundo, que é a parte da inteligência. Agora, no outro lado, o lado sombrio, que sempre tem, né, das coisas humanas, essa mesma hierarquia vai ser o fundamento, né, da legitimação de todo tipo de opressão. Né? Então, quer dizer, quais são os exemplos que eu jogo no livro? Quer dizer, tanto das culturas, quer dizer, as culturas que nós todos, nós aqui, né, que somos dominados, né, por essa concepção, porque a dominação é quando você convence o oprimido que ele é inferior, né? E nos convenceram a nós brasileiros que nós somos inferiores, né? Sérgio Buarque vai dizer que é o mais influente pensador brasileiro, né? Ele vai influenciar toda a nossa identidade nacional. Ele é repetido até hoje, partido de esquerda, de direita, o que for, todo mundo concorda com o Sérgio Buarque, né? E ele vai dizer o quê? Nós somos animalizados, né? Nós somos homens cordiais, homens do coração, do sentimento, dos afetos, etc. Né? Então, ele ainda vai juntar a coisa da corrupção, né? Então você tem aqui os povos do espírito, os povos honestos. Imagina, você chamar Estados Unidos de honesto, tomara que o teto aqui não caia, não é isso? Né? Mas as pessoas compram essas porque tem um mecanismo enorme, ciência, propaganda, cinema, etc., para incutir isso nas pessoas, para que você roube os outros, né? Para que os Estados Unidos e a Europa roubem, né, o petróleo, a poupança popular, etc. Então, quando esses povos latino-americanos, africanos, asiáticos aceitam a sua superioridade, né? A mesma coisa acontece com os homens e as mulheres. Os homens são ligados ao espírito, o louco que inventou isso, né? Mas, enfim, é assim que as pessoas acreditam, porque das 500 maiores empresas do mundo, 492 são comandadas por um homem. Então, as assembleias de associacionistas formadas por mulheres e homens escolhem os homens, né? Quer dizer, a mulher vai estar ligada ao afeto inconfiável. As classes superiores, as classes do espírito, comandam a sociedade como um todo. As classes inferiorizadas são aquelas que são do trabalho braçal, etc., do corpo, portanto. E, no nosso tema aqui, os brancos são associados ao espírito, né? E o negro é associado ao corpo, ao sexo, à coisa atlética, não sei o quê, ao trabalho braçal e tal. Né? Então, a gente vê que essa hierarquia, né, que está na cabeça de cada um de nós, Roberto, né, o fato da gente não ter consciência dela a torna mais eficaz ainda. Porque quando a gente tem consciência de uma coisa, a gente ao menos tem né, para coisa ter distância em relação àquilo. Né? Como a gente não tem consciência disso, a gente já nasce achando que o mundo é assim, como se essa hierarquia tivesse existido sempre, como se ela não tivesse sido uma invenção histórica, né? Então a gente age avaliando o mundo segundo essas categorias, como se o Sol, de um modo tão natural, como se o Sol nascesse todos os dias, como a gente tem 2 orelhas, né? Então a gente não acorda achando, puxa, porque eu não tenho 5 orelhas, né? Ninguém acorda pensando assim, né? É um fato naturalizado, né? Do mesmo modo, a gente nunca se acaba dizendo por que eu tenho essa hierarquia? Por que eu acho que tudo que está ligado ao espírito é superior? Tudo está ligado... Ninguém pensa assim. Né? A gente aceita isso como regra. Né? E isso vai ser o elemento que vai ser o núcleo de todas as formas de opressão, porque você precisa humilhar o que é o racismo. Né? O racismo multidimensional. É quando você convence mulheres, negros,
culturas oprimidas, né? De que ele é inferior. Né? Aí quando você consegue isso, né? E se consegue isso, não, você não consegue manter nenhuma dominação funcionando, né? Aí você pode explorar essa pessoa, você pode humilhá-la, etc, etc. Né? Que aí tem só um fato que é importante mostrar isso, né? É que aí a grande necessidade humana é ser reconhecido. E reconhecido exatamente, né, no respeito, na autoestima, etc, etc. Quando você retira o reconhecimento dos seres humanos, você mata essa pessoa em vida. Né? E normalmente ela vai cair no álcool, ela vai ter, né, mil formas reativas, ressentidas e tal. Né? Quer dizer, basicamente, eu não quero também, com essa pergunta só, encerrar o nosso papo, eu sei que você tem outras coisas, mas seria basicamente isso. Ou seja, o Brasil vem da herança ocidental, não é um planeta verde e amarelo, como a falsa inteligência brasileira sempre diz, né? E esse racismo, ele é multidimensional, porque ele pode adquirir novas formas, ou seja, o racismo racial pode adquirir as formas culturais. Por exemplo, quando Getúlio Vargas foi o grande brasileiro, que foi o primeiro esforço político antirracista no Brasil, foi Getúlio Vargas, né? Usando a ideia de Gilberto Freire, de que o mestiço é bom, etc., né? Se contrapondo à ideia de que o brasileiro era lata-drife da história, que tinha mestiço e negro, etc., né? A reação a ele foi moralizar o racismo, ou seja, não, a gente não tem ódio de negros e tal. Não, a gente só não gosta de negros e pobres porque eles votam em políticos corruptos, ou seja, você moraliza, né? Entende? A coisa, você continua, o afeto é racista, não pode mais ser dito, explicitado enquanto tal, porque Getúlio havia interditado o racismo aberto, né, pelas políticas que ele fez, celebração da cultura afro, etc. Né? Foi no governo de Getúlio que se montou a identidade nacional brasileira que nós temos hoje. Né? Não é isso? O racismo cultural foi mascarado, né? Mascarou o racismo racial que existia antes para que ele pudesse continuar. Né? Mas isso a gente vai continuar ainda aqui, tem muito pano para manga, né? Gessé, continuando aqui o nosso papo, tem uma questão na perspectiva prática da luta política que eu considero importante, passei a ter um olhar mais crítico depois que li o seu livro. A questão das lutas identitárias, elas deram luz, ou trouxeram para a agenda da política, por um lado, as questões de grupos, né, de identidade de grupo. Então, passaram a trabalhos científicos serem produzidos demonstrando desigualdades, por exemplo, em salário entre mulheres e homens, entre indicadores sociais das mais diversas naturezas entre negros e brancos. Então, esse tipo de luta identitária, ela trouxe para a agenda da política, por um lado, e para outra criou uma cultura de pertencimento e de identidade de muitos indivíduos que se sentiam isolados, mal compreendidos ou não reconhecidos em qualquer grupo. Entretanto, você traz um argumento, coloca luz sobre um argumento novo, né, que é a fragmentação da luta dos oprimidos em grupos é também, né, por um lado, uma estratégia, né, do grande poder do capital, da tradição, dos valores mais arraigados nas elites mais conservadoras do Brasil e do mundo, é também uma estratégia para adorar a pílula. Né? Você vê o discurso da emancipação, né, do reconhecimento dos grupos, faz algumas concessões, eu digo, o poder, as elites fazem alguns tipos de concessões para afirmar e valorizar essas lutas, mas isso tendo como pano de fundo uma estratégia para não deixar que a verdadeira natureza que identifica os oprimidos, abandonados e excluídos exerçam pressão para a transformação. Né? Você, inclusive, recorrentemente traz o conceito de classe, raça/classe, exatamente porque é o modelo econômico, é o sistema de tributação, são as políticas públicas de redistribuição, né? É a luta pelo orçamento público e as prioridades dele, é isso que efetivamente é o tipo de modelo de economia e de sociedade, de Estado, que pode transformar a realidade dos oprimidos.
Você traz isso com muita ênfase e muito vigor, inclusive fazendo críticas científicas a produções de outros, né, que, a despeito de terem alguma boa intenção, acabam sendo utilizadas, né, como massa e instrumento de dominação e reafirmação desse mesmo projeto. Você poderia... Obviamente, isso aqui é uma síntese muito mal feita, do pensamento muito rico que você trouxe, mas você poderia nos explicar melhor o que você pensa sobre isso? Claro. No fundo, isso foi muito importante, foi outro processo de aprendizado que eu fiz no livro. Compreender, Roberto, como o capitalismo financeiro, né, muda a forma de dominação, não só a forma econômica, né, o juro, né, vai ser a forma mais importante de sequestro, de saque, né, pelos punhado de ricos da riqueza popular, não mais o lucro, né, vai ser as formas de dívida pública fraudulenta, nunca auditável, etc, etc, né, isso vai ser, esse roubo vai ser legalizado, isso que é o capitalismo financeiro, né, mas ele vai mudar também a forma da justificativa simbólica, a legitimação, né? No capitalismo industrial, social-democrata, a gente tinha o quê? A gente tinha uma distribuição razoável. Os ricos continuavam muito ricos e tal, mas nas sociedades mais avançadas, especialmente, os trabalhadores tinham acesso a bons salários, a escola e tal, a saúde e tal. Daí, o capitalismo financeiro vai quebrar esse acordo, né? Ele vai saquear esse dinheiro e tal, né? Quer dizer, vai sobrar menos dinheiro para as pessoas e vai ter muito dinheiro desse 1%, no fundo é 0,1%, que vai ter toda a propriedade e todo o dinheiro. Como é que você vai legitimar isso? Né? Porque de 4 em 4 anos as pessoas votam, né? Entende? Aí você está só roubando, você está só saqueando, né? As pessoas estão perdendo, não tem futuro, não podem ter, estão baixando, como está acontecendo no nosso país hoje, infelizmente, né? Todo mundo ficando mais pobre, etc, etc. Como é que você vai explicar isso? Né? Aí o capitalismo, que tem essa esperteza maligna, né? Ele vai capturar o tema da emancipação, né? Como é que você captura o tema da emancipação? Que era das classes oprimidas, né? Como é que você faz isso? Quer dizer, o capitalismo vai dizer, olha, a luta de classe está mais ou menos resolvida, mas a gente tem que aprofundar a democracia. A gente tem que pegar agora as minorias que estão, né, que estão de fora disso, etc., incluí-las e tal, não é isso? Olha, veja que coisa legal, né? Teve o Partido Democrata Americano, foi o grande iniciador disso, desde Clinton, etc., Obama e tal, foi exatamente isso, né? O que esse pessoal faz, né? O pessoal diz o seguinte, olha, a gente tem que ser diverso, ou seja, e aí, no caso, a legitimação não pode vir mais do Estado, porque o Estado não tem mais dinheiro para isso, né? Tem que vir das empresas. Vão ser os bancos agora, que vão ser os bancos, as marcas de luxo, etc. Vão ser os democratas, os que vão propiciar essa diversidade. Como eles vão fazer isso? Olha, eles vão dizer, olha, alguns dos negros e das mulheres, mas a gente está tocando aqui nos negros, né, e tal, né, que já tem as condições, pela posição de classe, né, a ocupar lugares, né, que antes eles não ocupavam, né? Entende? E você diz o quê? Você pega meritocraticamente, individualmente, essa questão é o ponto, né? Você não está redimindo, você está montando uma política para redimir a classe pobre, entende? Você não está redistribuindo renda, você não está montando uma boa educação pública para todos, você não está montando saúde para todos, né? Você não está fazendo obras de infraestrutura, né? Você está abolindo qualquer política universalista e dizendo, olha, veja como nós somos democratas, né? Agora a gente explora também negros e mulheres que têm chance de entender. Isso é extremamente venenoso, porque no fundo você está dizendo o quê? Né? Para o resto, porque no fundo são menos de 1% dos negros que entram nessa história, né? E menos de 1% das mulheres que vão ter agora oportunidades que não tinham, vão ocupar os lugares que antes eram dos homens, né? E os negros vão ocupar lugares que antes eram dos brancos, etc., né? Não muda nada embaixo,
né? Esses 99% dos negros continua tendo o esgoto passando na sua casa, etc, etc. A vida continua sendo terrível e tudo, né? Com a polícia chutando a porta, entrando à noite e tal, vai parar, não é isso? Nada muda, né? Mas piora, né? Piora por quê? Porque se dá a impressão, né? Por conta dessas pessoas, porque o capital financeiro não só ampliou o saque sobre o povo em geral, mas ele também comprou a esfera pública dos países. Murdoch, etc. A partir dos anos 90, houve uma compra desse pessoal, foi tudo articulado, pensado, né? E aí não passa o quê? Quer dizer, ninguém sabe como é a vida desses 99%, que estão agora condenados a um esquecimento maior ainda do que eles tinham antes, né? Até porque você só vê esse punhado aí desse 0,1% que passa agora a ser modelo de marcas de luxo, etc, etc. Entende? No fundo, ocupa o lugar do opressor, né? Entende? Quer dizer, com marcas de distinção que servem para humilhar os outros, etc, etc. Entende? Isso não tem nada. Isso é um engodo, isso é uma fraude neoliberal, né? Ou seja, ela é meritocrática e tem ainda o veneno de dizer o seguinte: veja como o nosso sistema é justo. Né? A gente dá, nós damos aqui oportunidade para negros, mulheres e tal. Vocês aí, 99% que não conseguem, é porque são preguiçosos, burros, etc. Ou seja, você legitima a mentira da meritocracia. Né? Esse não é só que seja não, isso toca só. Não, isso é ruim, isso é um veneno, isso colabora com a mentira. Né? Por conta disso, eu cunhei o título de neoliberalismo identitário. Isso é um veneno, é só mentira, é só fraude. Né? E piora ainda, a gente tem que criticar isso, superar isso, né? E ver que a superação do racismo no Brasil tem que ser um projeto que envolve a todos, não tem a ver com mestiços como eu ou com negros, etc. É um projeto de todos, porque isso envenena a relação da sociedade como um todo, né? E depois ela tem a ver com essa redenção desses, porque é uma classe dessa ralé, como eu chamo provocativamente, né? Quer dizer, que você condena essas pessoas à barbárie, né? Entende? E você vai, né? E todas as vezes em que houve uma tentativa de incluir esse povo, como com Vargas, com Jean, com Lula e Dilma, acontece um golpe de Estado para que essa escravidão continue sempre. Né? A gente tem que quebrar isso, né? Tem que quebrar esse consenso racista, né? E tem que redimir essa classe como um todo, através de políticas, né, universalistas, acesso às benesses do mundo moderno. Né? Esse neoliberalismo identitário é uma fraude, é uma mentira. Gessé, maravilhoso. Eu sou um leigo curioso no estudo da neurociência, né? Em especial nessa faixa etária de 1 a 5 anos de idade, que agora resolveu se convencionar, né, como primeira infância. Né? E você faz uma abordagem muito interessante com dois termos, né, que, na verdade, estão na base da construção do racismo a partir do nascimento, da origem das pessoas, que é o que se chama de socialização familiar e socialização escolar, né? Que em determinada faixa etária, a própria neurociência, que é um outro campo muito mais positivista do conhecimento, né, já enxerga que há indicadores aí objetivos de que uma série de questões como aquisição de vocabulário, né, oportunidade de aprendizagem de uma segunda língua, para além de questões tidas como virtudes socioemocionais, como autoconfiança, autoestima, autorregulação, que você também aborda no livro, são determinadas, né, em alguma dimensão pelo que você aqui define por socialização familiar e socialização escolar, né? E que as realidades dessas socializações são profundamente distintas, né, entre aqueles que fazem parte desse 0,1%, né? E além de serem distintas, e os outros 99%, além de distintas, elas são a natureza da opressão e da aceitação da mesma, né? E boa parte do que o estudo da primeira infância, que é multidisciplinar,
tenta explicar é exatamente o que você traz aqui numa perspectiva muito mais humanística e sociológica, né? Que enquanto a socialização familiar e escolar for distinta para os oprimidos, independente de que identidade ele tenha, nada irá mudar, né? Você poderia nos explicar também melhor esses conceitos que aborda no livro? Aí eu agradeço essa sua questão, Roberto, porque ela é muito inteligente, ela toca no ponto principal, no fundo. Porque, no fundo, quando a gente fala, né, de classe, né, as pessoas pensam em renda. Isso é uma bobagem monumental, não é isso? Monumental, não é isso? Porque renda é uma coisa que você tem como adulto. Né? Se você me permite, eu já li várias obras suas. Eu acho que se você pudesse nos brindar aí com aprofundamento desse seu conceito de classe, que claro, para mim não parece claro, né? E acho que merece uma reflexão. Se você puder nos brindar, eu agradeço. Claro. Não, porque no fundo, esse é o conceito liberal de classe. Você reparte as pessoas a partir de classes A, B, C, D e E, não é isso? Como renda, etc., né? A partir de níveis de renda. Não, isso aí é classe. É um conceito, né, econômico de classe, economicista de classe. Por que isso é bobagem? Porque isso e a gente tem que, quando é uma coisa, como é uma mentira que é trágica para as pessoas e estimula a dominação, a gente tem que ser contundente, né? Por que isso é um conceito, enfim, envenenado, né? Porque ele não explica nada da classe. O que importa na classe é você saber porque existem algumas pessoas que ganham 10, 50, 500 vezes mais do que outras, né? Isso é que é importante na classe. Se a classe não explica isso, ela não explica nada que é importante sobre a classe, né? Ou seja, ela faz de conta que está falando de classe, né? Mas como a classe, você não pode falar da classe, porque a classe é a origem de toda desigualdade, né? E ela é a crítica de toda a meritocracia, que é a ideologia dominante do capitalismo. Todos os jornais, todas as ciências, a maior parte das universidades e tal, falam de classe como se fosse renda, né? Isso é uma bobagem, né? Que o que a gente precisa entender é o que foi que aconteceu na infância e na adolescência das pessoas para que algumas delas, quando adultas, uma vai ganhar 500 vezes mais do que o outro, Roberto, né? Essa é a única coisa que importa. Essa é a questão que importa, né? E aí, qual é o conceito de classe que eu defendo? É de que a classe é a mistura de socialização familiar e socialização escolar. Por que isso? Porque não existe a família, né? A família é muito distinta na classe média do que ela é nos marginalizados e excluídos, né? Quer dizer, como é muito distinta na elite ou na classe trabalhadora também, né? Quer dizer, a gente só pensa a herança normalmente como em termos econômicos. É outra cegueira nossa, é outra miopia, né? É claro que a herança econômica é muito importante, mas tem uma outra herança que é muito importante, tão importante quanto o dinheiro, e que é completamente invisível. E é invisibilizada por conceitos envenenados como esse de classe, né? Que é o capital cultural. O capital cultural, ou seja, você tem a capacidade de adquirir conhecimentos, né? Não é uma coisa que todo mundo tenha, né? Num país como a Alemanha, como a Escandinávia, etc., porque você construiu condições para isso. Entre nós, é um privilégio de classe, né? Porque na classe dos mais marginalizados e excluídos, que é 40% da população brasileira, as pessoas, 80% delas terminam a escola como analfabeto funcional, né? E vão ser exploradas não pelo conhecimento incorporado nelas, que essa é a forma racional da exploração da força de trabalho no capitalismo. Você explora o conhecimento do trabalhador. Essa é a origem da produtividade diferencial, etc, etc. Né? No Brasil, esse pessoal é condenado a quê? A vender a sua economia, a sua força muscular, animal, quase, como os antigos escravos do faziam. Né? Como isso acontece? Ora, na classe média, a criança recebe, como você disse, né? Quer dizer, nós, como seres humanos, somos montados emocionalmente, no horizonte familiar. Nada disso fica na nossa consciência, que a gente não lembra nada que aconteceu, né?
dessa época. Mas as crianças engolem os pais, ou quem exerça esse papel. Né? Então, não é só caminhar igualzinho ao pai. Não, ele vai falar, ele vai sentir, ele vai avaliar, ele vai gostar de leitura, porque o pai gosta. Entende? Quer dizer, a criança ama o pai. Se ele vê o pai lendo sempre, ele vai amar a leitura, claro. Né? Entende? Quer dizer, e aí ele ama a mãe, aí a mãe começa a contar histórias para ele, cheia de imaginação. Ele vai desenvolver a imaginação, entende? Quer dizer, então você tem aí disciplina, autocontrole, capacidade de se concentrar, pensamento prospectivo, que é você ver o futuro como mais importante do que o presente, né? Tudo isso é extremamente importante para que você possa ter sucesso escolar e depois sucesso no mercado de trabalho. Então, a criança na classe média chega com 5 anos campeã. Ela está já preparada para aquilo. Tudo que ela vai receber, continuidade do que ela já tinha na família. Você vai na classe dos marginalizados, coitados, porque eles estão repetindo carências que são seculares e que vão de uma geração para outra, né? E que a mãe até tenta dizer, meu filho, a escola para você é a única saída, né? Mas aí o filho vai olhar para a mãe e vai dizer, sim, mas a escola não fez nada por você, mamãe. Porque ela iria fazer para mim. Não é isso? Né? E ele brinca com o carrinho de mão do pai, etc., porque ele ama o pai dele e tal. Né? Não é a leitura. Então ele vai chegar, né, sem capacidade de se concentrar, sem a disciplina, etc., etc. E vai aprender mal. Não é isso? Com 11 ou 12 anos ainda tem a pobreza, porque ele vai ter que trabalhar junto com o estudo, o cara da classe média vai, entende? E o cara da classe média vai comprar o tempo livre para os filhos estudarem apenas, né? Vai dar a língua estrangeira, etc, etc. Então você tem aí o quê? A formação de um ser humano diferencialmente aparelhado. É um outro planeta, Roberto. Né? Entende? E a classe é um outro planeta, num país como o nosso. É um outro planeta, é um outro ser humano, tem outra capacidade e tal. E aí o que a gente tem que ver, porque muita gente romantiza a pobreza. Né? Inclusive na esquerda, o que é extremamente ingênuo. Né? Essa coisa de Jesus Cristo. Né? Dizer, olha, os pobres vão para o céu, têm a virtude. Os ricos vão para o inferno e são mesquinhos. Quem estava querendo fazer uma religiosidade para as massas tinha que ter essa mensagem mesmo. Agora, a gente sabe que essa mensagem, né, legitimou uma desigualdade fática durante milênios no Ocidente. Né? A gente não pode romantizar a pobreza. A pobreza não é só econômica, ela é de todas essas formas. Por quê? Porque o que a gente tem que denunciar é o acordo político da elite da classe média brasileira que montaram essa classe de condenados à barbárie, né? E montaram uma polícia racista, uma imprensa racista, uma política racista, uma justiça racista, para que isso continuasse assim para todo sempre. A gente tem que denunciar o acordo que critica isso, né? Que torna isso possível. Né? E, por conta disso, a gente tem aí esse amálgama entre a classe e a raça. Né? Não por acaso, 90% dos marginalizados excluídos são negros. Né? Não é isso? Mas a reprodução dessa classe se dá pela família e pelo fracasso escolar. Né? É assim que você vai montando pessoas que vão ter que vender a sua força de trabalho, vão poder ser humilhadas. Né? Essa coisa da humilhação do Brasil é um negócio horrível. Né? Entendeu? Eu tinha passado um tempo fora, aí você volta e você vê coisas assim e tal, aí você conversa com a moça que está atendendo numa loja, e ela estava meio assim, você pergunta o que foi, diz, não, uma senhora acabou de entrar aqui, olhou para mim de cima a baixo, porque eu sou negra, ela disse que não quer ser atendida por mim. Isso é um negócio absurdo, né? Essa pessoa tinha que ser presa, né? Entende? Né? Tem que ser algemada e levada presa, isso é um negócio absurdo. Né? Esse gozo sádico, né, em humilhar, oprimir, né? Entende o negócio que é essa coisa dessa relação de tudo que a gente está conversando aqui, Roberto. Né? Você pode resolver essa questão do reconhecimento que os seres humanos precisam universalmente, universalizando isso, como a Alemanha, como a Escandinávia, etc, etc. Você pode montar uma coisa onde essa distância é conseguida às custas dos outros, pela humilhação do outro, para você se sentir no curto prazo superior, melhor, etc. e tal. Né? Que você monta uma sociedade doente e racista com isso. É isso que precisa acabar. Perfeito. Tem uma...
Enfim, eu vou primeiro falar aqui de um exemplo prático, né, que eu vivi como prefeito, passei a viver essas realidades assim, muito de perto, né, e passa a ser assim, quase risivelmente ignorante, né, ou mesmo para alguns que têm mais consciência, cruel, ouvir o discurso do esforço e do mérito, ou a celebração individual, né, como exceção do esforço e do mérito, para cobrar dos demais, quando você conhece e vivencia a realidade da grande maioria do povo brasileiro, né? Como é que você pode comparar o mérito de uma criança nascida hoje, uma classe média privilegiada, com um pai e uma mãe, ou pai ou uma mãe que dão afeto, que acompanham o estudo da criança, que tem uma escola privada, que tem saúde, que tem nutrição, que tem a segurança alimentar, com a criança que é filho de uma mãe solteira, o pai já morto pelo tráfico ou preso, mãe de 7, 8 filhos, vivendo do Bolsa Família, sem ter o que comer, vivendo ao lado do tráfico. Essa criança, todas as referências, ou as poucas referências que tem familiares e comunitárias, já são de oprimidos, já são de abandonados e excluídos, né, já de violentados por essa exclusão. Como é que essa criança que não tem nem mesmo a segurança da nutrição ou qualquer tipo de estímulo favorável, você pode cobrar dessa criança ou desse jovem esforço, mérito e resultado, né? Isso é uma perversidade, como você disse, total. E há um elemento político que você traz, você agora no final abordou de forma mais superficial, que é a perversidade também da necessidade do reconhecimento social, que para alguns setores da sociedade mais conservadores e quisessem essa opressão com mais prazer sádico, como você falou, é preciso que exista alguém em situação de maior ou de ampla humilhação, né, e de abandono para justificar, né, algum tipo de satisfação, de felicidade. E esse tipo de sentimento acaba mantendo a matriz aqui do Brasil, que não é só a matriz do poder manipulado desse 0,1% que controla muitas vezes o que se produz na academia, o que se fala na imprensa, o que se faz na economia, mas que de alguma maneira influencia inclusive o comportamento desses setores de uma classe média mais conservadora, que acabam precisando, para algum tipo de reconhecimento social, manter a opressão e a humilhação. Se você pudesse falar um pouco sobre isso também, assim, ao final você já abordou, mas assim, é muito visível isso na sociedade brasileira, nas mais diversas formas do dia a dia, cotidiano, prático da gente. Exatamente. Você tem uma coisa, porque aí eu acho que é um pouco assim, eu costumo pensar, e como você sabe, eu estudei empiricamente isso, né, no nosso país. A gente tem 4 classes, né? Tem essa elite, que aqui ainda é 0,001%, não mais do que 200 mil pessoas, com as famílias, tem toda a propriedade no Brasil, né? E é uma propriedade do saque, etc., né? Uma elite rural que é de assassinos e de ladrões, historicamente, né? E continua ainda hoje, etc. E é uma elite cínica, que despreza o povo. Não tem nenhuma, né? Tá com a cabeça nos Estados Unidos, com a Europa, né? Vai fazer compras em Miami, menospreza o povo, né? Não tem nenhuma relação com o próprio povo, etc., né? E ela é cínica, ela só quer roubar, né? Quem rouba no Brasil é a elite brasileira, como agora com esse dólar, não sei quanto e tal, vai parar ali a elite rural está fazendo a farra, né? Abaixo dessa elite, aí você tem o jogo que essa elite vai fazer com a moralidade, né? Que aí as pessoas vão necessitar das justificações morais. Com a classe média branca, ela vai dizer o quê? Olha, vamos montar aqui um mundo só nosso, né? Os 20% são classe média branca, né? Eu fico com o orçamento, porque é isso, né? Os ricos querem criminalizar a política para quê? Para roubar o orçamento público inteiro para eles. É isso, né? O orçamento público é pago pelos pobres. 52% do orçamento público brasileiro vem das pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? Mas o que é que a elite quer? E ela não quer
igualdade, não sei o quê. Por quê? Porque você tem que gastar um pouquinho do orçamento público com os pobres. Ela não quer isso, ela quer roubar tudo. É isso que essa elite quer, né? E aí não quer nenhum governo de esquerda por conta disso, né? Porque você vai querer usar um pouco disso para os pobres. Na classe média, né, não é o orçamento, porque ela não recebe nada disso, não, né? Mas ela quer o quê? A manutenção dos privilégios educacionais. Só ela vai ficar com os bons empregos no Estado, no mercado e tal, não é isso? Então, qualquer governo que queira incluir pobres e tal, aí você, opa, corrupção, tal, aí você, né, assim, opa, não é racismo, eu sou um cara que estou preocupado com a moralidade pública. Você transforma um canalha racista no defensor da moralidade pública. É isso que é essa ideologia inventada por Sérgio Buarque faz, né? Patrimonialismo, etc. Como se fosse uma questão. Você criminaliza a política para criar um bode expiatório, né? Para tornar invisível o saque e o roubo da pequena elite. Esse é que é o dado, né? E aí a elite consegue montar esse esquema e consegue transformar a classe média branca na sua tropa de choque. Por quê? Porque ele diz, olha, eu estou contigo, porque você aí também vai ficar com, quer dizer, os empregos aí e tal, bons e tal, para manter essa coisa funcionando, fica contigo, eles não deixam, né? Eu não quero pobre nem negro incluído, porque eu quero o dinheiro todo e vocês vão ficar com os bons empregos. Essa é o acordo, né? O acordo antipopular entre essa classe média branca e da elite contra o povo, né? Mas aí a gente tem embaixo isso é digamos assim, a ideologia do Brasil nesses últimos 100 anos. Todo golpe de Estado, né, vem com essa legitimação, né? Não tem nada a ver com a corrupção, como a gente sabe, né? Mas quando alguém tenta tocar nisso, tem um golpe de Estado sob a escandalização pela mídia, que é dessa mesma elite. Agora, entre os pobres, tem uma coisa que é muito interessante, Roberto, que Bolsonaro deixou muito claro, né? Bolsonaro explodiu o racismo popular, né? Que estava, digamos, ele estava silencioso e tal. Ele pegou o quê? Ele pegou esse cara, né? Você tem aí o branco pobre de São Paulo e do Sul, que ganha menos do que esse seu irmão da elite, da classe média branca. Esse cara foi injustiçado, claro, mas também não consegue explicar de outro modo. Ele acredita na meritocracia e tal, ele não pode dizer que ele é o culpado. E aí você tem o quê? A transformação, né, do negro no criminoso. Não só no negro, no corrupto, no homem cordial, que elege político corrupto, que é isso que faz com que haja o menosprezo do povo pela elite, pela classe média branca, mas entre os próprios pobres, né, você vai conferir a esse branco pobre do sul de São Paulo e do mestiço evangélico, né? Porque na coisa evangélica tem um lado que é positivo, que é você dotar da disciplina, etc., mas tem um lado que é sombrio, né? Que é você querer se apropriar do fiel como um todo. Então, você vai criar para ele o quê? Uma oposição falsa entre o homem de bem e o delinquente. O delinquente que é formado artificialmente. 40% das mulheres e 20% dos homens estão na cadeia do Brasil por causa de porte de maconha, Roberto. Isso é uma coisa ridícula, entende? Um negócio que não é criminalizado em lugar, quer dizer, cada vez menos e tal, entendeu? Mas usar, se você pegar um negro com a bituca de maconha, você pode botar o cara 10, 15 anos na prisão. Isso não é retórico. Eu conversei com juízes, com tudo. Isso é realidade, isso é o dia a dia da justiça racista brasileira, né? Então você cria, especialmente o negro, como criminoso, aí você criminaliza as opções sexuais das pessoas, aí você entende? Você cria a vagabunda, a prostituta, né? Entende? O homossexual e tal, e o negro como, né? E o negro como uma coisa, né? Quando você fala como aí Bolsonaro com essa arminha e tal, a guerra contra o crime, contra não sei o quê, todo mundo sabe no Brasil que morre é o jovem negro, né? Então, todo mundo sabe, né, que essa história, no fundo, tem a ver com a matança da juventude negra. Então, é racismo o afeto também, né?
Entende? Então, você tem uma segmentação do racismo, né? Do racismo da elite, da classe média contra o povo como um todo e dentro do próprio povo, a partir dessa falsa oposição entre homem de bem e quer dizer, que é típico do discurso bolsonarista, porque aí você, entende? É artificial, por quê? Porque você pega e cria uma classe que não tem acesso a nada, não é isso? Que é jogada nas franjas do negócio, e ainda você cria um crime que é artificial, né? Quer dizer, o crime que ele faz é Guedes e os seus amigos, né? Saqueiam o país inteiro e deixam todo mundo na miséria. Criminoso é isso, né? Mas não, você tem que construir artificialmente, você tem que criar o crime, inventar um crime e inventar um criminoso. Para quê? Para que ele possa ser pisado por todos. Esse é que é o ponto. É como se fosse uma caixa de intocáveis na Índia. A estrutura do Brasil de classes, ela é extremamente semelhante à estrutura hindu, né? Você criou uma classe de pessoas em que uma classe geni, uma classe raça geni. Todos podem cuspir, todos podem humilhar, todos podem matar, etc., sem temer consequências. Gessé, eu queria fazer uma última reflexão, já pedindo já o seu encaminhamento sobre essa reflexão como sendo o final. Me preocupa muito, na mesma perspectiva do comando e manipulação do capital liberal, da narrativa e do discurso, da diversidade, da inclusão, sobre a falsa narrativa, manipular, inclusive, gente de boa intenção e os movimentos sociais mais progressistas, a muitas vezes entrarem nessa onda para distrair do que realmente interessa. Me preocupa que os maiores formuladores, inclusive, do neoliberalismo, passem agora a defender algum tipo de política de combate à desigualdade. Não sei se você tem acompanhado, mas o Armínio Fraga tem falado sobre isso, né? O Larry Summers tem falado sobre a importância de rever os conceitos liberais e começar a se preocupar com a desigualdade. Como a gente não é bobo, sabe que certamente eles não estão preocupados em mudar nenhum tipo de modelo econômico e nem dar oportunidade universal a essa massa de oprimidos. Parece, mais uma vez, uma estratégia de dourar a pílula, de segurar as tensões e conflitos e de incorporar, desonestamente, um discurso que é real, que é necessário, que é fundamental ao Brasil, mas que, infelizmente, ao longo do tempo, nunca foi de fato estruturado. Como você disse, tirando como soluço, principalmente do Getúlio lá atrás, nunca foi modificada a matriz do modelo econômico brasileiro. Algumas concessões importantes de redistribuição foram feitas, mas o modelo econômico não foi, de fato, modificado. Então, queria que você, nessa última fala, pudesse fazer uma reflexão sobre os riscos da incorporação das elites conservadoras desse discurso, o que de fato precisa ser feito para a gente dar oportunidade, agora com um tom de esperança, para modificar esse racismo que construiu o Brasil até hoje. Claro. Eu acho esse ponto extremamente importante. Por causa disso, eu procurei ser muito contundente no meu livro acerca disso, porque eu acho que esse neoliberalismo identitário é o nosso inimigo de dentro da esquerda hoje em dia, porque ele é que separa, né? Eu estou dizendo esquerda como as forças democráticas, as forças populares, né? E tal. Ele separa, né? Ele cria, ele engana, ele cria a impressão de que está fazendo uma coisa que não está. E isso tem muito SUS. Como você bem sabe, vai ser extremamente bem sucedido. É a propaganda dos bancos, né? É diversidade e tal, a propaganda da Globo, é a propaganda das marcas de luxo, etc. De repente, as empresas viraram democráticas agora, né? Se pondo no lugar do Estado, não deixe que a gente vai montar um negócio. Ou seja, isso é uma loucura. Esse embuste, esse engodo tem que ser criticado, eu acho. E a gente está num ano aí que vai entrar num ano eleitoral, né? E eu tive muita preocupação de que a questão da redenção dessa classe de condenados e humilhados entre nós, né, ser posta como a questão central política, intelectual, moral, econômica do Brasil, né? Porque, no fundo, é uma enorme burrice, Roberto. Né? A gente viu com a pequena inclusão que houve alguns anos atrás, como a sociedade floriu, né? Como você teve aí as pessoas com chance, etc. Né? E tal. Agora entrou aqui. Desculpa. Todo mundo ganha.
todo mundo ganhou, né? Mas a classe média branca não gostou de gente ocupando de negro nas universidades, de pessoas pobres, né, andando de avião e tal, para entender isso. É um negócio incrível, porque não é racional, não é um discurso. Né? A escolha da classe média foi: eu prefiro empobrecer, não é isso? Mas eu não quero esse pessoal perto de mim, entende? O negócio. Então, quer dizer, mas as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam saber que é isso que se trata, que elas possam ter algum distanciamento e tal, né? Porque é uma tolice produzida, né? É preciso mostrar isso, mostrar a tolice disso. É possível convencer muita gente da classe média, é possível convencer muita gente do povo também, que é dominado por essa estrutura meritocrática e tal. Então, a gente tem aí, eu acho, né, uma chance, né, porque eu acho que também Bolsonaro, né, não é só, quer dizer, a tragédia que é ter esse cara como presidente, foi, no fundo, o motivo de eu fazer esse livro. Eu fiquei tão assustado, Roberto, com esse cara presidente, eu não acredito, 57 milhões de pessoas, né, puseram esse verme na presidência, entende? Né? E todo mundo sabia que ele era. Você não pode dizer que foi um engano e tal. Então, eu disse, pô, que sociedade doente é essa que elege um cara como Bolsonaro presidente? Né? É como você eleger Hitler. Você precisa, né, entender quais são os motivos e tal. Né? É muita maldade junta e tal. Né? Transformar a questão da redenção, finalmente, da redenção, né, dessa população condenada à barbárie, porque ela é a causa do atraso econômico, porque você separa. Nenhum país no mundo joga no lixo gente, Roberto. É um negócio louco isso, entende? Né? A Alemanha gastou centenas de bilhões para incluir os das Alemanhas orientais. Tem uma pequena inferioridade, né, em relação aos das Alemanhas ocidentais. Foi gasto enorme dinheiro para incluir 17 milhões de alemães. Né? Aí os brasileiros jogam, né, quase 100 milhões de pessoas no lixo. Né? De uma burrice, né? De uma burrice econômica também, de segurança. Você cria medo, né? Aí você envenena todas as relações, você põe o ressentimento. Claro que essas pessoas vão ter ressentimento, vão se sabotar, não é óbvio, né? Como uma defesa, etc. Né? E é o atraso moral, político, social, etc. Essa é a grande questão, né? Como a gente faz uma redenção, né, dessas pessoas e combate, né, as mentiras que estão incluídas, porque esse pessoal do neoliberalismo identitário, no fundo, Roberto, essa coisa, essa moda americana, isso é uma moda americana. Na Europa tem muito menos influência do que aqui entre nós. Né? Mas o brasileiro, né, adora as modas americanas. Né? E aqui teve tanta influência, por quê? Porque ela reproduz a estratégia do embranquecimento. No Brasil, sempre se cooptou negros e mulatos que topassem assumir os valores do branco dominador. Sempre, desde o Brasil colônia. Não é nenhuma novidade. Esse neoliberalismo identitário é uma continuidade disso, porque essa cooptação se dá de modo individual e não de um modo universal, que é o único caminho que a gente tem para mudar esse país. Gessé, muitíssimo obrigado pela participação, pelo tempo destinado, mas principalmente a minha profunda admiração pela inteligência, brilho, ineditismo dos argumentos, pela coragem e contundência, né, de apresentar as suas ideias e principalmente de continuar apaixonado pelo país e desejoso de ver um Brasil diferente. Muito obrigado mesmo, Gessé, de coração, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado a você, Roberto, e é uma grande alegria a gente ter políticos inteligentes e comprometidos do seu porte. Precisamos muito disso. Valeu, Gessé. Obrigadão. Grande abraço. Até mais. Valeu, abração. Valeu.